Fala galera do mundo das lutas, fala galera do ganhador. Olha, é semana de UFC Rio, então nada melhor do que relembrar os melhores momentos do Ultimate nas edições que aconteceram na Cidade Maravilhosa. Na verdade, eu vou colocar aqui os melhores momentos pra mim. Na minha opinião, quais foram os momentos mais emocionantes, mais espetaculares que marcaram as edições do UFC no Rio. Para começar, em quinto lugar, eu coloco a revanche entre José Aldo e Chad Mendes, que aconteceu no UFC 179 em outubro de 2014. Para quem não se lembra, o reencontro entre o brasileiro e o americano valeu o cinturão dos penas, que na época era do José Aldo. O José Aldo manteve o título contra o Chad Mendes, mas ele teve que ralar muito. Porque essa, na minha opinião, foi uma das lutas mais espetaculares da história. O José Aldo teve muito trabalho, foi uma luta de 5 rounds, onde os lutadores se alternaram no controle do combate durante diversos momentos, mas o José Aldo acabou no final se tornando o campeão, mantendo o título, na verdade, da categoria dos penas. E foi um momento muito especial porque o evento aconteceu no Maracanãzinho, foi a primeira edição de um UFC aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, que tem uma história muito especial, especialmente com Vale Tudo. E naquela época, para quem também não se lembra, a gente tinha na plateia Conor McGregor. Depois que o José Aldo manteve o título contra o Chad Mendes, o José Aldo acabou enfrentando o Conor McGregor meses depois e acabou perdendo o título. Mas naquela época o José Aldo era o nosso rei, o rei da categoria dos penas, e ele venceu o Chad Mendes, chamou o Chad Mendes de príncipe e acabou chamando no final, na entrevista pós-luta, o Conor McGregor de bobo da corte. Em quarto lugar, eu coloco um dos nocautes mais espetaculares da história. Eu acho que ainda não houve um nocaute tão incrível quanto do Edson Barbosa contra o Terry Etim. Depois de fazer uma luta parelha contra o Terry Etim, o Edson Barbosa encontrou um chute alto rodado na cabeça inacreditável. No terceiro round da luta, ele encontrou o golpe que deixou todo mundo chocado, boquiaberto e fez todo mundo levantar. Eu tava lá na arena, eu me levantei da cadeira que eu tava sentado, porque eu não tava acreditando. Foi um golpe espetacular que fez o Terry Etim cair duro, literalmente, no octógono. Sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais espetaculares da história do UFC aqui no Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, como não poderia faltar, Anderson Silva lá no UFC 134, que marcou a volta do Ultimate ao Brasil depois de longos 11 anos. O Anderson Silva fez a defesa de cinturão na categoria dos médios, quando ele era campeão, em agosto de 2011, contra Yushin Okami. É claro que o Yushin Okami não era nenhum bicho-papão, o japonês não oferecia nenhum tipo de ameaça ao reinado do Anderson Silva. Mas foi muito legal a gente ver pela primeira vez o nosso campeão na época defendendo o título dentro do Brasil com um nocaute no segundo round. Foi uma noite que entrou para a história do mundo das lutas e nada melhor do que encerrar a noite com chave de ouro, o nosso campeão na época, Anderson Silva, mantendo o título dentro de casa com o apoio da torcida. Em segundo lugar, eu coloco o José Aldo, que tem uma ligação muito especial com o Rio de Janeiro. Ele vive no Rio já há muitos anos, apesar de ser manauara, ele tem uma ligação muito forte com a Cidade Maravilhosa e ele já liderou vários eventos. O UFC 142 foi um desses eventos. Depois de nocautear o Chad Mendes e manter o título da categoria dos penas, o José Aldo foi parar nos braços da torcida, algo que não é comum de se ver e só um cara como o José Aldo para fazer isso dentro do UFC. Agora, em primeiro lugar, é quase que uma unanimidade. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar Rodrigo Minotauro versus Brandon Schaub no UFC 134. Também, na primeira edição do UFC Rio, o brasileiro, o baiano, atropelou o Brandon Schaub com um nocaute no primeiro round. Naquela época, o Rodrigo Minotauro estava voltando de diversas cirurgias. Era uma incerteza muito grande se ele ia conseguir lutar ou não depois de tantas cirurgias, de tantas lesões. Ele provou que ele conseguiu lutar e nocauteou um cara que na época era uma promessa da categoria dos pesados. Então foi o ponto alto daquela primeira edição do UFC Rio. Foi um momento de muita emoção, teve muita gente que se emocionou, gente chorando na arquibancada, porque tava vendo aí o Rodrigo Minotauro, que mais do que uma lenda, ele é quase um herói brasileiro. E pra quem não se lembra, o Minotauro tinha quase 40 lutas e nunca tinha se apresentado no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que ele pôde lutar perto de casa. Ele é baiano, mas vive no Rio de Janeiro há muitos anos. Então, sem dúvida nenhuma, esse nocaute do Minotauro no primeiro round contra o Brandon Schaub foi disparado o maior momento da história do UFC no Rio de Janeiro. A atmosfera, a emoção, todo o clima que foi causado com esse resultado do Minotauro contra o Brandon Schaub foi algo simplesmente inesquecível e eu acho que nunca mais vai existir algo desse nível. Mas então tá aí, relembrar é viver. Se você não estava pronto para o UFC Rio, nada melhor do que ficar preparado relembrando os grandes momentos da organização aqui no Rio de Janeiro. Então se liga, porque nesse sábado o UFC Rio com Amanda Nunes, Ronaldo Jacaré, Lyoto Machida, Vitor Belfort e muito mais. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com e eu volto na semana que vem. Até lá!